Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Podem chegar ligados e integrados de todo o Brasil, porque começou mais um dia de muita oportunidade para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre uma baixa na demanda de milho que pode ocasionar aí uma leve queda no preço do cereal, hein? Tem também análise sobre como o agronegócio vai sair dessa crise do Covid-19 com poucas consequências. Fique com a gente então até o meio-dia. A edição de hoje começa com essa imagem aí, quero que você repare. Olha só, Nova York, uma das cidades mais movimentadas do mundo, que está praticamente parada. Cadê os carros, né? Cadê aqueles táxis amarelos? Claro, tem explicação para isso. É o isolamento social decretado pelo governo de Donald Trump para evitar a proliferação do novo coronavírus. O que isso tem a ver com o nosso programa, com o nosso setor? Muito, viu? E eu explico. O consumo da gasolina caiu 40% nos Estados Unidos. E como por lá esse combustível tem 10% de etanol de milho, tá aí a notícia. De acordo com a consultoria Arque-Mercosul, até 2,5 milhões de toneladas de milho podem deixar de ser esmagadas nas refinarias norte-americanas nesse mês. E vai sobrar milho por lá nos Estados Unidos, que vão querer vender para o exterior e acabar competindo ainda mais com o Brasil. Se eles aumentarem a fatia de mercado, nós provavelmente diminuímos um pouco. E com mais milho aqui, o preço pode cair aí para as indústrias, principalmente de ração animal. E agora vamos ouvir um recado do produtor rural. Bom dia, sou Guilherme Bazejo. Trabalho com transporte de frango vivo para a JBS aqui de Ipumirim, Santa Catarina, e o transporte não pode parar. Ainda sobre o mercado, você viu essa semana aqui no Ligados Integrados que o frango congelado é a proteína mais procurada pelos brasileiros nas últimas semanas. Isso porque muita gente ficou com receio de que faltasse carne com a crise formada pela pandemia, apesar da indústria afirmar que não. Enfim, fato é que na semana retrasada, o preço do frango congelado subiu em média 10 centavos em todas as regiões. E na semana passada, como todo mundo já havia estocado e comprou menos, o valor caiu de novo. Bem, pensando nesse consumo aí que pode oscilar para cima de novo, nós nos preocupamos aqui em trazer para você agora um conteúdo de utilidade, adivinhe, doméstica. Como congelar a carne corretamente em casa. E mais, hein? O mais importante, aliás, como descongelar com segurança, não prejudicando o sabor do alimento e nem a sua saúde. Vamos ver juntos, então, na reportagem. Bom dia, Pablo. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Nessa época de quarentena, nós estamos otimizando nossas idas ao mercado. Isso não quer dizer que a gente precise estocar grandes quantidades de alimentos, mas sim armazenar de forma correta tudo aquilo que a gente compra para evitar desperdícios. A nutricionista Fabiana Borrego nos deu várias dicas de conservação, dicas ótimas. Vamos ver. Então, legumes e verduras, de repente, se eu comprei vários, né? Assim, o importante é a gente não ficar estocando muita comida. Se eu comprar legume e verdura, é bacana a gente guardá-los. De que maneira? Se eu conservar alguns alimentos, legumes e verduras na geladeira, eles vão acabar deteriorando ao longo do tempo. Então, assim, o que é importante a gente fazer? Dar uma branqueada nele. O que é a técnica de branquear? Pega o legume, cozinho rapidinho e põe numa água gelada, tiro bem a água ali, deixo escorrer bem, fecho, coloco num vasilho, uma vasilha plástica e guardo no freezer. Eu vou ter por um longo período esses alimentos de uma maneira boa, bacana, né, ali dentro do meu freezer, sem com que eles deteriorem muito rapidamente. As carnes também vou descongelando aos poucos. E como é a melhor maneira de descongelar? Então eu tiro do freezer e coloco sob refrigeração, tá? Evitem descongelar em temperatura ambiente.
porque, né, esse alimento, todo alimento tem uma quantidade de bactéria, né? O que não pode é essa bactéria do mal, que a gente chama, se multiplicar, e deixar esse alimento em temperatura ambiente acaba propiciando essa multiplicação desses micro-organismos, né? Então, sempre descongelado, freezer para geladeira, né? Ou então dentro do fogão, por exemplo, eu vou fazer uma carne, tem um frango desfiado, eu pego, que está congelado, eu pego e já descongelo na panela ali, junto, refogando com cebola, alho, azeite, coisas desse tipo. Também posso descongelar dessa maneira. Olhe com atenção o que você está levando para casa. As informações na embalagem não devem passar despercebidas. Olhar sempre o prazo de validade dos alimentos, então dos industrializados, né, para evitar, né, para não consumir os alimentos, né, vencidos. Olhar sempre embalagens se não estão deterioradas, furadas, amassadas, né? E os hortifrutis, se não for congelar, também ficar sempre atento, né, se eles não estão ali em decomposição. As frutas, por exemplo, a gente pode congelar também para fazer sucos, ou eventualmente salada de frutas. Só evitar congelar frutas assim que oxidam muito rapidamente, tipo uma banana, pera, maçã, coisas desse tipo, né? E as carnes também freezer ou geladeira, se tiverem embaladas em condições especiais, como por exemplo carnes embaladas a vácuo, que a gente tem uma durabilidade muito maior. Então tá sempre atento ali ao prazo de validade desses produtos. Muito obrigada, Fabiana. E vocês já sabem, mas não custa lembrar. Quando chegarem do mercado, lavem muito bem frutas, legumes, verduras e lavem também as mãos. Desinfetem com álcool 70% as embalagens plásticas e as caixinhas de todos os produtos que vocês comprarem. E quando for possível, descartem as embalagens originais. Eu volto com você aí no estúdio, Pablo. Boas dicas, Ligados Integrados vai de Nova York à sua cozinha, tá vendo só? Ajudando você em todos os pontos aí da sua vida. E a notícia de que a venda de congelados aumentou pode fazer parecer que todo o comércio de carne está aquecido, só que não. Para você ter uma ideia, aí o preço do suíno vivo caiu quase 13% em 15 dias, de acordo com o CPEA. E 2 fatores têm diminuído o consumo. Além da tão falada quarentena que a gente está vivendo, que afetou restaurantes e bares, também há a quaresma, período em que, mesmo em casa, os cristãos preferem, por exemplo, peixe, ovo. Então vamos saber como é que a indústria está se equilibrando aí com esses fatores que eu acabei de citar, né? José Antônio Ribas, pode entrar aqui na sala do Ligados Integrados. Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Pablo, e mais uma vez um bom dia a todos que nos assistem aqui. Como sempre, um grande prazer estar conversando com todos vocês. Legal. Ribas, conta pra gente como é que a indústria faz aí esse remanejamento, né? Porque o mercado externo está demandando muito, o mercado interno tem semana que demanda bastante, tem semana que já um pouco menos. Tem como remanejar, né? Colocar esse produto, então vamos colocar mais agora, sei lá, para exportação, e agora vamos segurar um pouquinho o mercado interno. Esse trabalho é fácil para vocês? É uma instabilidade muito grande nesse momento, né, Pablo? Face a toda essa realidade que nós estamos vivendo aí, fazer uma projeção de produção nesse momento tem sido um exercício muito grande de todas as empresas. A nossa grande facilidade, a facilidade do setor sob a ótica da indústria brasileira, é que a gente tem uma flexibilidade até razoável nas linhas de produção, conseguindo migrar de um produto A para um B, mudando os mix de produção e com certa rapidez se adaptando ao que o mercado começa a demandar. Isso é bem diferente do que a gente enxerga em outros países, onde as linhas são mais rígidas, onde existe menos disponibilidade de mão de obra e também, por que não falar, da qualidade da mão de obra. A mão de obra brasileira é excepcional em termos de qualidade e isso cria alguns facilitadores dentro deste contexto bastante difícil e complexo de você ir trabalhando. Em algum momento o mercado puxa mais um corte, outro momento puxa mais um inteiro, outra hora uma especificação mais de exportação, outra hora mais de mercado interno mesmo, mas a indústria tem conseguido navegar nessas ondas ou nesse mar bastante tumultuado, aí tem conseguido navegar com relativa competência,
conseguindo fazer essa adaptação e essa flexibilização das linhas para que a gente continue seguindo a nossa hashtag O Agro Não Para, né, Paulo? Pois é, porque até dentro, né, do mercado interno agora está havendo meio que uma tendência, né, porque a gente está vendendo mais para o público final, em casa, e menos para bares e restaurantes e tudo mais, né? Então até nisso vocês têm que trabalhar um pouquinho também nesse remanejamento dentro da indústria. Com certeza, isso parece simples, mas não é. Essa mudança do foco de atender um mercado de restaurantes ou food service, como é chamado, para um mercado mais da comida em casa, de um mercado mais direto ao consumidor, muda bastante a especificação do produto, muda o jeito de apresentar o produto, mas como eu tenho falado, eu acho que todo o nosso setor do agronegócio, ponta a ponta, tem as competências necessárias para fazer essas adaptações. Pois é, o bom é que a gente tem aí material, né, produto nas granjas, por exemplo, com os nossos integrados, suficiente para atender todo mundo e isso nos orgulha muito. É isso aí, o agro não para, nossos produtores estão trabalhando, a cadeia toda trabalha e a indústria vai fazendo a parte dela da contribuição disso, fazer essas adaptações. Ribas, então, um bom trabalho aí para você, porque como você já lembrou, o agro não para. Para todos nós, Pablo, que a gente continue trabalhando e todos que nos assistem continuem firmes, fortes e com muita saúde. Eles continuam, inclusive tem já vídeo aqui dos produtores, agora é um casal que fala com a gente. Pode rodar. Nós do agro estamos empenhados em garantir a oferta de proteína animal para o consumidor mesmo diante da crise causada pelo Covid-19. O nosso processo visa inúmeras práticas de biosseguridade que garantem que o nosso produto chegue com excelente qualidade na mesa do consumidor. Nós, no momento que estamos enfrentando, estamos intensificando todas as nossas medidas de boas práticas de fabricação e todas as nossas práticas durante o nosso processo de biosseguridade. O pedido que temos a fazer hoje é que você intensifique essas práticas fora das granjas também. Lave bem as mãos, use álcool gel, evite aglomerações. Nós estamos aqui por você, fique em casa por nós. É isso aí, quem pode ficar em casa, fica em casa, né? Também quando der, quem tem que trabalhar, trabalha. Assim como eu, venho para cá para o estúdio, trabalho aqui um pouquinho, trabalho um pouco também em casa, cuidando de mim, de todos os meus colegas de trabalho, até de você aí também, né? E agora a gente faz um intervalo e depois a gente continua falando sobre o Covid-19, mas quais os efeitos para o agronegócio, hein? Olha, tem estudiosos aí dizendo que muito poucos os efeitos, hein? Nós devemos sair quase que ilesos dessa crise. Notícia boa, né? Então fique por aí porque o Ligados Integrados volta já já. Ligados Integrados de volta para você e nessa edição a gente tem muita informação aí para você perceber como o agronegócio pode sair quase que ileso dessa crise e mais do que isso, hein, tem potencial para muito mais. Vamos começar esse bloco então com o recado de quem não para, é o produtor rural. Com essa questão do coronavírus, venho aqui pedir a toda a população que nos ajude, porque nós não podemos parar. Se parar de vir ração aqui na granja, o que vai ser feito com essas aves aqui? E o bem-estar animal? E como vai ficar a questão dos supermercados? Vai começar a faltar alimento no supermercado? Vai faltar alimento na mesa do consumidor? Né? Então a gente se preocupa com a questão do pessoal que trabalha lá, lógico. O pessoal tem que tomar todas as medidas cabíveis para se prevenir. Aqui na granja há muito tempo a gente já faz isso, tem álcool gel, tem calçado individual para cada aviário, roupa exclusiva para visita e tudo mais. Mas essa questão do coronavírus está nos preocupando muito e peço a ajuda de todos aí até essa fase passar. Obrigado a todos. Todo mundo aí preocupado, né, com o novo coronavírus. Claro, a saúde em primeiro lugar. A economia também é uma preocupação. Como vamos sair dessa? Olha, nós do agronegócio podemos sofrer menos e mais, contribuir muito para as contas do país. Quem afirma isso é o jornalista publicitário, especialista em agronegócio, mestre em cursos no exterior, o José Luiz Tejon. Já está aqui com a gente. Bom dia, Tejon. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Está na hora de tocarmos aí as trombetas aí da vida para o Brasil, porque o pós-coronavírus vai exigir
muito de nós. Muito trabalho, né? Tejão, a gente já tem aí a gente é um pilar mais forte, né, do Brasil, né? Nós temos aí 25% de tudo o que é produzido, né, do nosso produto interno bruto, o PIB. Mas aí eu quero te perguntar, com isso, nós como o único pilar, a gente consegue sustentar o Brasil, ou ao menos ser aquele que consegue ser o mais forte e, no caso, estender os braços, né, e ajudar até outros setores para continuar firme depois dessa? Pablo, a agronegócio é muito mais do que somente a agropecuária. Ele é originado na agropecuária, mas ele tem uma ramificação antes da agropecuária gigantesco de ciência, tecnologia, mecanização, metal e mecânica, química, e tem depois da agropecuária, depois da porteira dos nossos heróis aí, produtores e produtoras, nós temos uma agroindustrialização gigantesca, aí vai ao varejo, ao supermercado, a trading, a transporte, a logística, acesso ao mercado internacional. Então o Brasil é um país sortudo, com a graça divina dos brasileiros e da ciência, conseguimos criar o agronegócio. E na minha conta é maior do que os 25% do PIB. Na minha conta é cerca de 1/3 do PIB do Brasil, diretamente impactado pelo agribusiness, e outro 1/3 também, porque para vender mais automóvel, vender mais geladeira, vender mais micro-ondas, vender mais pneu, vender mais tudo, depende desta base econômica. E na base efetiva econômica brasileira, de raiz, nós temos o petróleo, temos o minério e temos o agronegócio. E o agronegócio é capilar. Ele não é uma coisa concentrada. Portanto, estaria na hora de nós usarmos na economia o conceito do ajuntamento econômico vertical. Certo. O agronegócio é a única base econômica brasileira, se nós olharmos do A do abacate até o Z do zebu, num plano de A até Z, de todas as cadeias produtivas, ele é a única coisa que pode nos garantir, com planejamento, a retomada e a reinicialização da economia brasileira. O Tejão quer dizer, então, que nós temos potencial para muito mais, né? Nós temos brutal, Pablo, brutal potencial. Nós estamos falando disso, o Marcelo Brito da Bag, o nosso amigo Roberto Rodrigues, já saiu matéria sobre isso, a condição de dobrar de tamanho o agribusiness brasileiro. Certo. Que está na casa de 300, 400 bilhões de dólares, depende da taxa do dólar, não é? 500 bilhões, quando o dólar estava menor do que R$5. Nós podemos ir a 800 bilhões de dólares, a 1 trilhão de dólares. Isso não esbarra na nossa questão estrutural, eu digo, dos próprios produtores, com os tamanhos e propriedades, o quanto que eles produzem? Não é. O Brasil fez coisas que ninguém acreditava que ia fazer. A dificuldade, quando ela é identificada, você a supera. É um problema de cabeça, de cuca, de inteligência, de colocar junto vozes e pessoas que têm condição de botar esses planejamentos, ter uma vontade efetiva política e um planejamento, um plano de negócio. Nesse plano de negócio, como eu repito, do abacate, do A, até o Z, do zebu, um a um, nós vamos encontrar os potenciais de mercado internacional, vamos encontrar as necessidades do mercado interno, vamos encontrar as demandas efetivas e vamos localizar 3, 4 obstáculos. Mas quando tivermos identificado esses obstáculos... A gente cria políticas de incentivo? Sim, aí a gente cria ação público-privada. Você vê o trabalho genial que foi feito no RenovaBio, uma integração da sociedade civil organizada com o governo. Agora, levou um baque com esse assunto do preço do petróleo. Porém, um planejamento feito com metas, previsão, o que nós podemos fazer, dobrar de tamanho e outra coisa, né? Nunca esquecendo, o RenovaBio é genial, porque é saúde da respiração, saúde dos nossos pulmões hoje aí tão complicados com esse mundo coronavírus. Pois é. E aí, para isso, então, Tejão, a gente pode lançar aqui uma campanha. Vamos levantar essa bandeira, né? Que o agro pode mais, para, assim que a gente sair dessa crise aí na saúde, já estejamos mais fortes ainda e que o Brasil siga não só como representando 25% do PIB brasileiro, mas ele pode mais. Muito mais. E mais do que isso, não é que a gente goste, porque a gente gosta do agro, estamos ligados a ele, não. É porque precisa. Não tem outro jeito. Eu tenho acompanhado aí várias cadeias produtivas, o pessoal da banana, por exemplo,
Que sofrimento! A banana pode ser um produto de exportação genial. Recebi agora lá do pessoal da Aba Norte, lá do norte de Minas, da dona Nilde, que é presidente da Aba Norte. Tem 3 coisas para fazer. Tem que organizar ali a logística para levar um trenzinho, para levar o produto até o porto. Precisa ter segurança hídrica. São coisas que nós podemos fazer. Está na mão humana realizar. Então o problema não é divino, o problema não é do outro, o problema é nós termos uma voz que, inclusive, empolgue toda a sociedade urbana, porque o consumidor, o brasileiro das cidades, a vida dele vai depender muito dessa alavancada que somente o agronegócio pode dar. Então, quando o ministro Guedes fala, vamos emitir infraestrutura é serviço do quê? A serviço de podermos criar negócios. Que tipo de negócios? Fundamentalmente, os negócios originados dessa base que o Brasil aprendeu a fazer. Portanto, temos sim, Pablo, uma oportunidade de fazer o ajuntamento vertical econômico com um planejamento detalhado. Isso é o que nós temos que fazer imediatamente. Tá certo, então. Então, temos trabalho pela frente. Um deles é definir bem esse nome aí, então. Ajuntamento Vertical, ou não sei, a União Vertical, para levar o Brasil para cima com o agronegócio. Obrigado, Tejão. E até, Pablo, estou falando da economia, deixa essa discussão da saúde para quem entende. Na economia, um ajuntamento vertical do agribusiness, que ele é também extremamente largo e ele leva a sociedade brasileira toda com ele, não é? Tejão, todo o meu respeito, obrigado de novo pela sua participação, sempre aprendo muito com você, né? O nosso contato vai muito além daqui, né? Já entrevistei você várias vezes como repórter aqui do Canal Rural, muito obrigado. E, Pablo, só um detalhezinho, ligados, integrados e, não esqueça, cooperados, porque as cooperativas têm um papel brutal nesse nosso novo mundo aí, viu? É verdade. Até uma próxima. Obrigado, valeu, Pablo, valeu, obrigado. E agora tem a previsão do tempo para você se planejar aí nessa semana, hein? Olá, Pablo, bom dia. Vamos para a nossa atualização aqui nas imagens de satélite. A frente fria chegou ao sudeste, provocou 45 milímetros de chuva em Marília, passou por Apucarana, no Paraná, com chuva forte, também ventania, em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Mas agora a condição é de tempo aberto no centro-sul do país. E essa frente fria, que vai chegar aqui no sudeste, vai ficar por aqui um tempo, levando chuva volumosa para o norte de Minas, Espírito Santo e também para a parte de Goiás. Olha o que vai acontecer no sul do Brasil. Ao longo desta quarta-feira, predomínio de sol e grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes mais quentes. No sudeste do Brasil, a presença da frente fria ainda mantém o tempo muito instável, com chance de chuva a qualquer momento, em parte aqui do Vale do Paraíba, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No interior paulista, o tempo já vai abrindo e a gente só tem pancadas no norte de São Paulo. Centro-oeste do Brasil, com chuva entre Mato Grosso e Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. Já o sul deste estado fica com o tempo aberto. No nordeste do Brasil, chove na faixa norte e no oeste da Bahia, mas com volumes menores quando a gente compara com o que foi registrado na semana passada. Região norte do Brasil, chuva em praticamente todos os estados, com volumes maiores em boa parte do Amazonas. No Amazonas, até 100 milímetros previstos, de 8 a 12 de abril. E lembre esse corredor de umidade que a frente fria vai formar, ele vai ser responsável aqui, olha, por 50 milímetros no norte de Minas, Goiás e em parte do norte de Mato Grosso. No Matopiba, pouca chuva. Mas muita atenção porque depois, na segunda quinzena, a chuva volta a ganhar força em parte do nordeste do país. Vamos falar de Uberaba? A frente fria também vai provocar chuva para Uberaba, mas com baixo volume. Olha só, não chega nem a 10 milímetros diários. Depois a gente vai passar por um longo período de tempo mais seco, que só vai ser interrompido lá para meados do dia 29 de abril, aí com chuvas de 14, 10 milímetros acumulados diários. Num total, nos próximos 30 dias, de 44 milímetros, tá certo? É tendência a gente ter agora a diminuição da chuva no sudeste do Brasil. Vamos ver a temperatura em Uberaba? A menor temperatura prevista nos próximos 30 dias vai acontecer no dia 12, com mínima de 15 graus, mas a gente não tem nenhuma queda brusca. O inverno vai ser frio?
Vai, mas não rigoroso. A gente vai ter massas de ar de origem polar entrando pelo centro-sul do país, mas sem provocar queda muito significativa das temperaturas. A gente não vê geada tão cedo para o sudeste do Brasil. Obrigado, Pri, pelas informações. E agora tem mais recado, é do Wellington. Os rigorosos controles sanitários exigidos pela Seara hoje estão redobrados. Os portões das nossas granjas estão lacrados, recebendo apenas ração e o técnico sanitarista quando necessário. E mesmo assim, nós utilizamos botas descartáveis, luvas e máscaras. Bem, desde o início dessa pandemia, nós estamos tendo apoio da Seara para que não falte ração e também assim garantindo o alimento à nossa população. Acredito que juntos superaremos essas dificuldades. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Wellington. E para você aí, então, uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã, hein? 11h30 da manhã. Até! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.